Mas é raro você ouvir uma criança preocupada com o café da manhã de manhã. Por quê? Porque ela olha pra você, que é pai e mãe, e fala assim, eu confio nele. Assim, só de falar já me emociono, né? Porque... Cara, nós reclamamos muito de boca cheia. E eu falei com uma felicidade diante de Deus. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa, que sonho pequeno. 3, 2, 1. Olá, seja muito bem-vindo ao canal É sobre você. E hoje nós vamos falar sobre onde perdemos a felicidade. Sim. Quando nós deixamos de ser felizes. Eu acho que isso é sensacional. E a gente nem sequer repara, né? A gente não pensa nessas coisas. E quando a gente for refletir, a gente descobrir que realmente teve um ponto em que nós Nos perdemos. Porque, como diz, né? Nós olhamos uma criança, ela tá totalmente feliz, independentemente das circunstâncias, Sim. independentemente das coisas que estão acontecendo ao redor dela. Uhum. Se você brincar, ela te traz a felicidade. Né? E tem até um caso que eu tava lendo, né, esses dias, que tava todo mundo estressado num consultório, né, de atendimento de médico. O médico atrasado, todo mundo atrasado, e os pacientes esperando, tava uma brigaiada, sabe? E aí, de repente, chegou uma mãe com uma criança. E aí a mãe sentou na cadeira com a criança começou a brincar, né? Pronto, o estresse daquele lugar passou. Porque a criança, ela carrega uma felicidade genuína. Sim. Que a gente não sabe de onde vem praticamente. Que estrutura é essa de transmitir uma felicidade que, ao mesmo tempo, ninguém percebeu que já estava atrasado, que o médico atrasou mais ainda. Sim. Quando entrou no consultório, já estava todo mundo com não uma vibe, né? Uma espiritualidade mais leve. Pois é. Por quê? Simplesmente por uma criança que entrou no ambiente. Isso muda tudo, né? Eu sempre falo que do mesmo jeito que a felicidade, que o ambiente pesado, né? De tristeza, de raiva, é contaminante, a felicidade também contamina. Porque como nessa situação é evidente ali, a criança entrou, o ambiente em si, a atmosfera mudou. Tem até um experimento que foi feito, acho que nos Estados Unidos, onde eles levaram para uma cidade onde o índice de criminalidade era muito alto. Eles levaram as pessoas que... meio que monge, né? Que meditava e estava mesmo com o negócio de mindfulness e awareness. E levaram, acho que 28 pessoas para essa cidade. O índice de roubo e assalto baixou durante um mês que as pessoas estiveram na cidade, pra gente entender como a energia funciona, entendeu? Tem pessoas que vão falar assim, não, mas não era por isso. Talvez tenha uma outra coisa. Beleza. Mas assim, a gente pode enxergar isso até nas nossas dias. Você acorda, o seu amigo tá ali no escritório, o colega tá triste, chefe tá triste, todo mundo tá triste. Chefe tá feliz, todo mundo tá feliz. Entendeu? Então, isso a gente não precisa nem ir longe, né? A gente vê isso todo dia ao nosso redor. Por isso que, como a gente fala, né? É muito importante a gente fica... porque tudo chega a esse ponto de viver no presente. Quando você está presente, você evita trazer essas energias ruins, né? Para os lugares. Não quer dizer que a vida é fácil e tal. Não vai existir dia ruim, dia mal, vai existir. A maioria deles são assim. Mas nós escolhemos acordar com gratidão. Sim. E eu tava falando hoje, né? Uma pessoa que tava falando pra mim assim, Laris, tá muito difícil, eu acordei hoje no bad. Eu falei, bad? Isso, ele acontece. Tem dias que você acorda assim, parece que você está carregando o peso do mundo. Só que, mal notícia, não vai melhorar, tá? Isso é verdade. Não vai. A única coisa que vai acontecer, que é uma notícia boa, é que você aprenda a lidar com essas situações. Porque história triste todo mundo tem, né? Eu, inclusive.
uma até pior que a outra. Exatamente. Da situação. Só que a gente amadurece quando a gente começar a ficar no presente, a questão de mindfulness, para poder realmente, quando acordar nesses dias de bad, você tá ciente. Aí você fala assim, tá bom, então hoje o que eu devo fazer para lidar com isso? Entendeu? Mas isso aí a gente já tá muito pra frente. Vamos voltar para onde nós perdemos nós perdemos a felicidade. Nós perdemos a felicidade. Eu entendo que nós não perdemos. Nós perdemos o acesso à felicidade. Uhum. Porque a criança ela tem acesso livre. Você sabe, ela flui. Sim. Aconteceu alguma coisa, do nada, passa 2 minutos, ela esqueceu o que aconteceu. Ela já tá brincando com um amiguinho que ela acabou de brigar. Uhum. Por quê? Porque ela flui, ela deixa acontecer as coisas. Sim. E nós não, nós acabamos soterrando as preocupações, Sim. soterrando as mágoas. Nós vamos deixando, tipo, a pessoa fez tal coisa, a gente vai guardando rancor, vingança muitas vezes, que nos próximos vídeos nós vamos comentar sobre isso. E essas coisas vai soterrando aquela felicidade que uma criança tem. Então, eu entendo que nós perdemos o acesso, como chegar à felicidade genuína. Ficar feliz, pessoal, ficar feliz porque você acordou. Ficar feliz porque, cara, o sol entrou pela janela. É uma das coisas que eu me emociono, assim, numa forma. Quando eu tô chegando em casa, depois de um treino ou de alguma coisa, e eu vejo os raios de sol saindo pela porta da minha casa. E eu chego a me emocionar literalmente, porque se o sol tá saindo pela porta da cozinha, imagina como tá dentro da minha casa. Uhum. Então eu tenho gratidão por isso, porque, Senhor, obrigada pela casa. Obrigada por eu conseguir sustentar a casa. Obrigada, Senhor, pelas coisas boas, pela saúde de eu estar voltando, sabe? Pela proteção que me deu. E aí seu coração começa a encher de alegria. E essa alegria que eu acredito seja da criança. Sim. Né? Aí teve aquele caso do guru que eu sempre gosto de contar, né? Que a mãe de uma menina tava perguntando pra ele: eu tenho uma criança, é uma menina, ela tem 2, 3 anos, e eu tô preocupada em ser uma mãe boa. Aí ele falou assim: primeiramente, pais preocupados são pais ruins. Então, você tem que entender que o pai, você não tem que estar preocupada. Segunda coisa, ele perguntou para ela: quem é mais feliz entre você e sua filha? Ela respondeu: ela. Quem é mais alegre? Sim, ela. Aí ele perguntou: então, o que você está querendo ensinar para ela? Ser mais triste, né? Porque, isso aqui é preocupação? Porque ela é mais feliz, você precisa olhar, observar ela e aprende com ela, entendeu? E isso, assim, me deixou, assim, bem reflexivo, sabe? Porque e ele continua falando assim: você é a mãe dessa criança, você não cria a criança. A gente pensa, vou criar meu filho. Não, a gente cria bode, a gente cria os animais aí, mas você só tá ali para direcionar esse ser humano lindinha que você tem. Então, a preocupação, você esquece. Você precisa direcionar. Você está aqui como guia, entendeu? Então, deixa a pessoa ser ela, deixa ela continuar com essa felicidade. E isso me levou também para o outro ponto que eu estava falando, a gente conversou sobre isso, né? Que a felicidade, as pessoas que são mais criativas e curiosas vivem umas vidas muito mais felizes do que os outros. E quando a gente olha para isso, são características de criança. A criança é curiosa, ela não tá nem aí. Ela pergunta o que ela quer perguntar, ela fala o que ela quer falar, ela fala até às vezes as verdades que tipo o adulto fica com vergonha, né? Porque a criança vai soltando. Então, isso aí faz parte. Eu fiz umas ligações, né? A curiosidade nos leva à criatividade. Aí, a criatividade, você não pode estar criando alguma coisa ausente no estado mental. Então, cada vez que você está criando alguma coisa de verdade, você tem que estar presente. E tudo isso nos leva de volta ao ponto de que você tem que estar vivendo no presente
para você ter uma vida um pouquinho mais feliz do que você tem hoje. Entendeu? Então, Então, são pontos assim que a gente vai ligando, cara, essa aí é característica de uma criança. Então, se a gente volta para esse estado, será que nós não conseguimos realmente viver um pouquinho mais feliz? Como você trouxe umas teorias, né, ali, que realmente trazer mais clareza, né, nesse ponto. Falando em criatividade, eu gosto muito de ativar minha criatividade em exposição de artes. No Jockey Club, eu fui numa exposição de artes e não pintores conhecidos, né? Não, desconhecidos até. E tinha um quadro que até hoje me chama muita atenção. Eu vou tentar depois pedir pro editor deixar pra gente colocar aqui embaixo, né? E esse quadro, ele traz uma menina sentada, desajeitada, assim, com um monte de caricaturas e expressões ao redor dela. E vários balões, né? E o fundo, aí você vai falar assim, tá bom, é só uma menina sentada com várias caricaturas, né, atrás. Mas o fundo me chamou a atenção. Atrás dos balões, ele pintou o fundo preto. Me trouxe a ideia de infinitude. Que pensa no universo. Ele é preto atrás, ele é escuro. E então, o que tem atrás daquilo? Que sombras ela tá carregando ali? O que traz? E aí, aquelas caricaturas coloridas na frente da escuridão me traz quantas fantasias nós conseguimos criar na nossa mente para esconder o escuro por trás delas. E é isso. Às vezes nós precisamos encarar realmente quem somos hoje para encontrar esse acesso à felicidade. Porque no fundo, na pior coisa, assim, nós vamos chegar naquele yin yang. Que dentro de uma escuridão existe um ponto de luz e vice-versa. Então a criança, ela traz isso, ela não se preocupa, né, com o que eu vou enfrentar amanhã. Tem até uma historinha que eu tava falando do café da manhã. Sim. Que a criança, a sua filha, o seu filho pequeno, ele vai dormir, só que você acha que ele vai chegar em você e falar assim, mamãe, amanhã nós temos pra tomar café? Eu nunca vi uma criança perguntando isso. Não vai. Mamãe, nós temos pra almoçar hoje? Nós temos pra jantar? Só, a não ser que ela esteja muito numa situação, né, que deve existir. Mas é raro você ouvir uma criança preocupada com o café da manhã de amanhã. Por quê? Porque ela olha pra você, que é pai e mãe, e fala assim, eu confio nele. Por que eu tô me preocupando? Que ela vai dormir feliz, acorda feliz, faz as coisas, ainda, né, descobre coisas, que choque dentro da tomada dói. Eles descobrem. Sim. Né? Então, é a curiosidade, né? Curiosidade. Então, hoje, como somos adultos, como nós podemos despertar a nossa felicidade? Aquela felicidade que nos faz olhar coisas simples e falar assim, cara, eu sou apaixonado por essa coisa simples. Eu sou apaixonada por pôr do sol e nascer do sol. E é uma coisa tão simples que ele nasce todos os dias e se põe todos os dias. Cara, é complicado, né? E todos os dias ele tá ali pra nascer, né? A não ser um dia que eu fiz uma trilha. Fiz a trilha de madrugada. Sim. Tem que contar essa, né? Fiz uma trilha de madrugada. Não, a gente saiu 11 horas da noite. Chegamos no início da trilha, 2h30 da madrugada. Subimos 4 km de montanha. Chegamos lá, 5h20 da manhã. E o sol não nasceu. Não, né? Não. O sol não nasceu. Vocês ficaram lá esperando? Ficamos lá até as 7 e pouco da manhã. O sol não quis nascer. Vou fazer o quê? Desceram. Aí nós tivemos que descer. Então eu não vi o sol nascer. Foi lá em Minas Gerais, na Extrema. E é isso. Mas qual foi a felicidade? A felicidade foi estar em comunhão com pessoas, primeiro, que você não conhece. E segundo, o quanto essas pessoas podem ser calorosas e fazer divertido as coisas. Sim. Sabe? Sim. No simples. Cara, foi no simples. Na chuva, na dificuldade, todo mundo passando frio. Mas se você perguntasse, você gostou? Claro. Foi a melhor coisa da minha vida. Experiências. São as experiências que traz a felicidade. E isso aí é muito importante, né? Porque eu acho que existe a felicidade dentro de nós, só que há uma questão bem complicada, né? Que eu acho que eu chego a falar esse termo assim, que nós esquecemos.
da felicidade. Nós não lembramos como ser felizes, entendeu? E isso traz muita reflexão. E quando a gente olha... Eu escutei um cara falando esses dias, ele falou assim, cara, a gente olha para a torneira, cada vez que você abre, sai água. Então isso se torna normal, meio que tipo é obrigatório sair água quando você abre a torneira. Só que o dia que você abre e não sai água, você fica brava. Entendeu? Só que ele fala a mesma coisa assim, a água é uma coisa que você não vive 3 dias sem. Só que, como nós temos água, a gente não agradece para a água que a gente toma. Mas ele fala assim, em 3 dias, se você não tomar água, aí já era. Só que a gente olha para ele todo dia e a gente olha... É a mesma coisa que você falou. Pôr do sol tá ali todo dia. Parece que é uma obrigação, sei lá, do universo, de Deus, para... Nasceu o sol, hein? Cara, ele não nasceu. Deus, eu quero acordar amanhã, tem que nascer o sol. É obrigação sua. Entendeu? Só que não é. E a gente precisa começar a dar muita reflexão sobre essas coisas, porque assim, tem coisas que a gente leva muito de graça, assim, e a gente leva despercebido, né? Que a gente olha e parece nada. Eu falo, gente, a saúde... Quem já ficou doente sabe. O único desejo de uma pessoa doente é estar bem. É tipo ficar bem de saúde. Cara, você pode ser o Bill Gates, pode ser o Elon Musk, não importa quem seja. Quando você tá doente, o único desejo é você ficar bem. Então, quando você acorda de manhã com saúde, pra que você ficar brava e tipo, você esquece que essa saúde sua que você tem, você precisa agradecer. Você precisa ficar feliz por ter saúde. Tem um monte de gente que não tem, mas você tá ali com saúde, com trabalho, ganhando dinheiro e ainda reclama de boca cheia. Eu tenho uma história, né, que eu falava, eu acho que eu já contei pra você. Quando eu tava na faculdade, que um menino, ele tava vindo pra faculdade e ele viu uma cena assim, bem pesado, de um cara que perdeu o trabalho, um trabalho que pagava bem, e o cara pulou do prédio e morreu. Aí ele chegou bem triste lá na faculdade. Aí eu... Olhando ali, ele contou a história lá na sala. Aí eu fiquei refletindo. Só que, sabe quando a energia da sala faz assim? Todo mundo já parece que, tipo, perdemos um irmão. Tudo bem, a história é triste. O negócio é triste. Só que, olhando ali, eu fiquei pensando, cara... Pô, se fosse um dos meninos aqui que ganhava e tal, e tipo, perdeu um trabalho assim, e se joga, aí eu dei um recado pra sala. Eu falei assim, galera, é o seguinte, tá? Se um de vocês, um dia, chega nesse ponto de falar assim, por conta de tal coisa, eu quero tirar minha vida, você só me liga. Eu faço questão de pagar sua passagem, a gente vai pra Camarões, eu te levo pra minha cidade onde tá tendo uma guerra fodida. Eu vou falar pros caras ali não sequestrar você, mas não garanto nada. Mas se sequestrar você, aí você vai entender o que é a vida. E não precisa nem sequestrar vocês, os bandidos, né? Você precisa ver a situação em que o povo que não tem condições de sair da cidade vivem. Porque tem um ditado, né, que os 2 elefantes lutando a grama que sofre, né? Verdade. Lá o governo com os separatistas estão lutando, só que quem sofre é o povo, entendeu? E a situação é tão triste que a gente começou a fazer um trabalho lá. Mas assim, até as crianças, chove, água passa de uma porta assim na sala e sai na outra. Então as crianças têm que ficar em cima do banco para deixar a água descer,
água baixar um pouquinho, ele senta pra ter aula. Aí eu falei assim, cara, nós reclamamos muito de boca cheia, entendeu? Então, quando eu olho pra essas coisas, eu falei assim, cara, a gente não sabe o tão ingrato que nós somos quando a gente reclama de coisas assim, besta, que eu olho e falo assim, cara, isso é uma coisa muito besta pra você estar reclamando, entendeu? Porque poderia ser pior, né? Mas assim, quem não agradece, quem não tem gratitude, as coisas da vida só vão por baixo. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que nós precisamos realmente aprender a fazer. A gratidão, aprender a olhar, observar e falar assim, cara, eu tô grato hoje por estar vivo, eu tô grato hoje pra minha família, pro meu trabalho, por ter comida, entendeu? Água, ar que a gente respira, entendeu? Então, são coisas que eu tento realmente, porque antigamente eu não ligava também. Eu vivia Sim, porque assim. virou automático, né? Você tomar água, fazer as coisas, conseguir chegar no trabalho, no horário. Sim. Né? Acordar, colocar uma boa roupa. É automático. Então, hoje em dia, eu tento mesmo realmente agradecer, ter atitude, tipo, um ato de gratidão, sabe? Porque eu sei que a felicidade mora ali. Né? Quando a gente reconhece as pequenas coisas. As pequenas coisas. As crianças, eu acho muito interessante essa parte que nós estudamos. A criança olha para o mundo como se fosse algo, todos os dias descobrindo algo, né? Nossa, que legal, todos os dias. Mas o adulto, ele olha para si e se compara com o mundo. É onde começamos a medir os nossos valores, o nosso dinheiro, quem tem um melhor relacionamento. E essa comparação é que traz a sensação de insuficiência. É a sensação de que eu não sou boa naquilo que faço. Sim, você é bom, você é boa. Você tem coisas únicas em você. Sim. Né? Então, isso traz a sensação de que eu sou inferior a qualquer outra pessoa. Você acha que a criança tem isso? Não tem, cara. Não tem. É o famoso negócio lá do Instagram, né? Que eu falo assim, cara, eu conheço alguns influenciadores e tal, e eu falei assim, cara, imagina a pessoa acorda assim, de manhã tudo maquiada. Eu falei, cara, quem colocou a câmera ali? Quem maquiou ela? Aí as pessoas acreditam nessas vidas. Aí, tipo, porque eu queria que minha vida fosse assim. Não, é o filme também. Ela tá atuando, tá? E a gente fica... Cara, é engraçado. A pessoa aluga carro, faz um vídeo, aí as pessoas ficam se matando. Eu quero roubar porque o fulano tava com o carro lá no Insta. Só que o carro é alugado. Entendeu? Então, é o famoso fake it till you make it. Tipo, é muito bizarro isso. E olhando um pouquinho desse mundo aí, eu falei, cara, ali que tem muita infelicidade, porque as pessoas até hoje não entendeu a sacada por trás desses negócios do Instagram. Porque eu tô malhando, meu bumbum tá grande. Só que a pessoa tá ali injetando toda hora. Entendeu? Então, as pessoas não conseguem perceber que isso aí é uma montagem. E começar a entrar em depressão, porque, cara, a bunda dela tá ali, e às vezes até a sua amiga vai lá, vai colocar peito, vai colocar bunda, só que ela não fala pra você que colocou peito ou bunda. Aí você fica se matando e fica, tipo, em depressão, porque você achou que a sua amiga malhou tanto, e você tá malhando tanto. Eu falei, cara, eu malho. Eu conheço pessoas que malham, que postam no Instagram e tal, nada contra. Mas assim, a maioria das vezes, essas pessoas com esse shape que tu tanto quer, não é natural. Não é. E aí você coloca tu achando que aquilo ali é a felicidade. Sim. E vai que, às vezes, é triste, né? A pessoa tem aquele shape tudo, mas não quer dizer nada pra ela também. Ela tem as
coisas delas, eles têm as coisas deles também triste, né? Tipo, é um mundo em que ninguém chega a ser satisfeito. É todo mundo correndo atrás da sombra, sabe? Que você nunca vai pegar a sombra. Tá ali, você acha que vai pegar, mas nunca vai pegar. Então, o momento em que nós conseguimos olhar pra gente e olhar o mundo como uma criança com curiosidade para querer ser nós mesmos sem querer copiar ninguém, ser verdadeiro você e conseguir começar a viver no presente e olhar para as pequenas coisas, as pequenas conquistas e agradecer, aí a tua vida muda drasticamente. Eu concordo. E o engraçado é que precisamos viver na autenticidade de uma vida alegre, mas não perfeita. Essa vida de Instagram, essa vida que o Lara está trazendo, se você for de lupa, nem de lupa, se você só ir, chegar próximo, você vai enxergar que ela não é perfeita. E que ela simplesmente é uma idealização de uma falsa felicidade que você está tentando buscar. E aí você se frustra e acaba não alcançando a verdadeira felicidade que está dentro de você. Né? Você olhar e falar assim, o que me faz feliz? Às vezes, você se sentir feliz é ver o sol nascer, cara. É isso. Ah, mas é muito pouco. Nossa, me veio uma história. Eu acho que se ela assistir, ela vai lembrar disso. Há muitos anos atrás, eu tenho uma amiga que ela viaja o mundo. Viaja o mundo, assim. E aí eu tinha em torno de uns 23 anos de idade. E aí ela perguntou pra mim assim, a gente tava sentado na varanda lá da casa dela. E aí ela falou assim, Valquíria, quais são os seus sonhos de vida? Eu tinha uns 20, terminando a faculdade. Aí eu falei pra ela assim, ter uma casa no interior, ter um marido e 5 filhos. Tipo, mas eu falei com uma felicidade. Imagina, eu hoje já sou feliz. Imagina eu com 23 anos. Você já imagina, né? E eu falei com uma felicidade. Quero, sei lá, ter uma casa no interior, com muitas flores, plantas que eu não sei cuidar. Sei lá, eu fui falando assim. Diante de Deus, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, que sonho pequeno. Cara, assim, só de falar já me emociono, né? Porque eu falei, mas por que é pequeno? E detalhe, não realizei até hoje. Então. Mas por que é pequeno? Ela, porque eu viajo, tipo, na época ela já viajava, né, no mundo. Ela, porque eu conheci tal país, eu ia sonhar grande. Eu falei, cara, aí naquela época eu não entendia, né? Naquela época eu fiquei muito chateada, né? Eu falei, meu, que sonho que eu tenho que ter maior do que isso? Eu não sei. E hoje eu penso nesse sonho, né? Eu falo, Deus, eu quero, eu me vejo feliz vendo o sol nascer, o sol se pôr na minha casa interior, entendeu? E é no simples. Muitas vezes é você olhar pra dentro e aceitar quem você é de verdade, aceitar a sua vida de verdade e falar assim, como eu posso melhorar minha vida daqui pra frente? Cara, isso aí que você fala parece loucura, tá? Tem vários influenciadores aqui no Brasil que começaram, tipo, na roça, lá no interiorzão e tal. E quando a gente for comparar a vida deles lá, não é que ser pobre é feliz, não. Mas há umas coisas que você consegue identificar lá quando eles começaram, tipo a jornada deles na internet e tal, que você percebe que era uma felicidade genuína, sem muita preocupação. E ali você observa e fala assim, cara, será que é porque a pessoa sai da natureza, que fica um pouquinho mais triste, que a pessoa ganha o mundo inteiro, só que a pessoa começa a ter ansiedade, começa a ter depressão e tal. Aí você olha e fala assim, cara, o que tá acontecendo? Onde que se perdeu? Porque assim, quando eu observo isso, eu venho de Camarões, lá em África, a minha cidade, guerra, a cidade onde quando eu volto eu vivo, guerra. Então, tipo, eu vejo tudo. Só que ao mesmo tempo, eu vejo muita gente muito feliz. Uma coisa muito estranha quando eu cheguei aqui é que
as pessoas dão risada assim, superficial. Eles fazem assim. Aí, risada verdadeira. Então, eu não assim, hoje em dia eu tô acostumado. Chama um sorriso social. Então, eu tô acostumado com isso hoje, mas era muito estranho pra mim. Porque assim, a pessoa fala, não, Lares, tu tá bravo. Não tô bravo, só que tipo, se eu não for dar risada de verdade, eu prefiro não rir. Entendeu? Então eu fico, assim, com cara normal. É verdade. Só que as pessoas veem você... Aí eu olho pra isso e falei, cara... Assim, não é... Tu não tá rindo comigo. Isso é falso. Assim, é falso. Não precisa ficar nervoso, Lares. Não, óbvio, né? Aí, assim, hoje em dia já tá meio que normal, né? Aceitar isso, né? Mas eu faço essa comparação. Porque, assim, eu não conheço, né, pessoalmente, mas eu vejo, né, esse trend aqui com os grandes influenciadores do Brasil, eu tô falando do Brasil, que começaram, né? Começaram essa jornada ali e agora a depressão, a ansiedade, tudo, entendeu? Então, isso me traz muitas reflexões e falar assim, cara, ali onde eles estavam felizes genuinamente. Eles estavam no presente, porque eles faziam tudo lá, né? Com o amor, com a família, com os amigos de verdade. Aí a gente entra na questão de que sai de lá, vem para São Paulo, tá super carregado com todo mundo, só que tá se sentindo só. Entendeu? Então, uma coisa também que eu acho que afeta isso é um senso de comunidade. Pode olhar, as pessoas do interior são mais felizes que as pessoas que vivem na cidade. Vocês podem brigar comigo, isso eu não quero nem saber, porque aí eu consigo mostrar para você várias coisas que confirmam isso. Quando a gente vive numa comunidade realmente igual está sendo no interior, o senso de comunidade é muito importante para a felicidade de um ser humano. E o ser humano foi feito para isto. Aí a gente chega hoje com a cidade, individualismo e tudo, e aí começamos a ter o quê? Problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas psicológicos, e a gente não sabe de onde veio isso. Só que nós mesmos causamos isso, e é o único jeito de sair disso, viver no presente e realmente achar um propósito para tua vida. Ponto, acabou. É bem simples, mas não é simples na prática. Ó, aqui no canal a gente vai trazer, né, meio que um guia, né, para você poder realmente atingir isso, aprender a viver no presente e achar propósito. Encontrar o propósito. Então, continue com a gente nos próximos vídeos. Vamos trazer um pouco mais desse contexto de felicidade, de encontrar um propósito, de poder viver com mais leveza. Sim. Porque hoje já basta a vida dos outros, que nós temos que muitas vezes dar suporte, que já fica pesado. Uhum. Nós temos que aprender também com a nossa bagagem. Exatamente. Tá bom? Bom, ficamos por aqui, né? Sim. Até o próximo. Grande beijo. Beijo. Tchau.